Olá, então, bem-vindos a mais uma live do Hospital Mãe de Deus. Eu sou Silvana Schmidt, da comunicação da ESC, a mantenedora do Hospital Mãe de Deus. E hoje a gente veio mais uma vez aqui para falar de coronavírus. Para isso, eu estou aqui com o gerente de serviços ambulatoriais do hospital, o Dr. Fernando Sefrin, e o enfermeiro da área de qualidade e segurança, o Diego Stumpf. Nós vamos falar sobre a estrutura externa que o hospital está montando em frente à emergência para atender exclusivamente os pacientes com sintomas gripais. A gente vai entender também o que são considerados sintomas gripais, quando as pessoas devem se deslocar então de casa para o hospital, e vamos reforçar também os principais cuidados que a gente tem que ter durante essa pandemia, né? Que a gente já falou aqui bastante, a gente vem falando nos nossos canais, mas informação nesse momento nunca é demais, né? E lembrando também para vocês que todas as informações relacionadas ao atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19 estão na página do nosso site, para quem quiser acompanhar. Para a gente começar, Dr. Sefrin, você poderia falar um pouquinho sobre essa estrutura externa que está sendo montada, para que ela serve e como ela vai funcionar? Sim, boa tarde. Bom, a estrutura externa, a gente colocou uma área muito robusta para atender esses pacientes na frente da emergência, visando com que esses pacientes com síndrome gripal, que a gente vai em seguida explicar quais são os sintomas e o que é essa síndrome gripal, esses pacientes sejam desviados para o atendimento deles ali nessa estrutura. Então ela não vai ter contato dentro do hospital, no máximo, ou o mínimo contato possível, e é uma estrutura que tem uma área de recepção, uma área de triagem e 2 consultórios ali dentro. E também conseguimos montar uma área onde a gente pode fazer uma coleta, caso se julgue necessário, coletar sangue ali dentro dessa sala também. Então, uma estrutura que está fora do hospital, diminuindo o fluxo de pacientes dentro do hospital, que é muito importante para a gente nesse momento agora. Chegando ali pela José de Alencar. Isso. Do lado José de da emergência. Alencar, em frente à porta de entrada da emergência, um pouquinho mais lateral a ela, porque a porta de entrada, que é o acesso 2, na verdade, ficou bem em frente ao acesso 3, que é muito pouco utilizado por nós hoje, que é utilizado por carros antigamente. Agora a gente colocou essa estrutura ali, nesse tamanho considerável, que a gente pode atender até 2 médicos ali dentro dessa estrutura. E acho que é importante a gente falar para quem está nos assistindo, então, quando que a pessoa está em casa e começa a ter os sintomas, quando que ela deve se deslocar para o hospital, né? Não é assim, tossir, espirrou, já vem correndo, porque senão a gente vai acabar sobrecarregando no nosso sistema. Então, quando que a pessoa tem que se deslocar para o hospital? Sim, a gente solicita o quadro do que a gente está vendo, os quadros gripais, né, principalmente relacionados ao Covid, são muitos casos leves ainda, tá? Então, são sintomas gripais que a gente já definiu como um paciente com tosse, dor de garganta, uma febre, que ela pode ter um pouquinho de febre, que a gente chama de febrícula, ou até 37,8, 38, que não se repete. A gente indica que esse paciente fique em casa, tá? Não venha ao hospital, porque não tem uma necessidade, a conduta não vai modificar esse tratamento desse paciente se ele vier à emergência e sobrecarregar, e também estar junto com outros pacientes aqui dentro do hospital, embora a gente separe, segregue eles, a gente vai estar aglomerando mais pessoas aqui dentro. Então, pacientes com sintomas leves, como coriza, que é aquele nariz correndo, né, que a gente chama, tosse seca, odinofagia, que é a dor de garganta, eles que tolerem isso em casa não tem necessidade de vir ao hospital, tá? Não procure a emergência. Já os pacientes que devem vir são os pacientes que vêm progressivamente piorando, o que é? Tendo febre alta, acima de 38,5. Então, febre acima de 38,5. Isso, febre acima de 38,5. Essa tosse começou a ficar mais intensa, causando um pouco de dificuldade para respirar, que a gente chama de dispneia. Ele teve também um tosse com catarro, que é a tosse produtiva, inapetente, uma diarreia pode ser apresentada dessa forma também. Nesses casos, a gente diz que esse paciente venha, o profissional da saúde, o médico, vai avaliar ele. Ele pode, conforme a avaliação do médico, ser liberado logo em seguida, ou, se o médico julgar necessário, ele vai internar. Tá? Ou, às vezes, pode pedir algum exame complementar para depois ele liberar, e vai ser liberado com as orientações de isolamento domiciliar, e também toda a conduta que, caso ele progressivamente piore novamente, retorne à emergência.
Tá certo. E esse espaço externo, Dr. Cefrim, ele vai começar a funcionar a partir de amanhã, a princípio? Isso, em princípio amanhã de manhã a gente vai estar com ele aberto. Ele vai funcionar em princípio das 8 às 24 horas. Claro que a gente vai vendo a demanda, o aumento do número de pacientes, de casos que a gente precisa atender, a gente vai também progressivamente estendendo esse atendimento também. Tá certo. E é importante também falar, né, que todo paciente que vem e que já chega com esses sintomas, ele é abordado, a triagem é feita na porta, Sim. né? Sim, a gente tem um técnico de fluxo, então, que fica dentro na porta da emergência, da atual emergência que a gente tem, e também junto à área externa, que a gente montou, que se chamou de espaço azul. Ali, a gente vai, esse profissional que vai estar ali, que é um técnico de enfermagem, vai resgatar esse paciente, vai identificar o sintoma. Ele pode, de repente, procurar o espaço azul e não ser uma síndrome gripal, e ele vai passar para a emergência normal, e da mesma forma ele pode procurar a emergência, e dali nós vamos encaminhar esse paciente com síndrome gripal para o atendimento no espaço azul. Tá certo. E aí, Diego, então, a gente, como eu falei antes aqui, a gente já falou bastante sobre isso, a gente vem falando e a gente vai continuar reforçando, né, mas a gente precisa mesmo reforçar isso. Quais são as principais maneiras que a gente tem aí para ter o cuidado de evitar a transmissão, além do isolamento domiciliar? Então, são algumas medidas que a gente já utiliza para o vírus da gripe, né, para o vírus da influenza, e que devem ser redobradas nesse momento. Então, é a etiqueta da tosse, né, não espirrar protegendo com as mãos. Como é que a gente faz a etiqueta? Sempre utilizando o antebraço ou um lenço de papel descartável. Né? A higiene das mãos, que deve ser feita com frequência, principalmente para aquelas pessoas que têm contato com o paciente sintomático. Este paciente sintomático, além do isolamento domiciliar, se ele precisar vir procurar aqui a nossa emergência, ele tem que, se possível, vir de máscara já. Ou pelo menos, ao chegar aqui na nossa emergência, sinalizar que ele é um paciente com sintomas respiratórios. Nesse momento, vai ser ofertado nessa estrutura externa uma máscara para ele ser colocado. A higiene das mãos, então, ela pode ser feita ou com água e sabão ou solução com álcool alcoólica. gel, né? Como é que a gente faz a limpeza com álcool gel? Acho que é importante a gente retomar isso também, né? A higiene das mãos, ela deve contemplar todas as partes e áreas da mão. Então, a gente utiliza a solução alcoólica, palmas, né, entre os dedos e já fazendo o dorso das mãos. O dedão, que é uma parte que a gente normalmente esquece de fazer esse movimento rotatório no dedão. A ponta dos dedos, para abranger essa parte, a gente faz esse movimento de entrelaçamento. Né? As unhas, a gente faz esse movimento rotatório, utilizando a palma da outra mão. Né? E por fim, a gente faz o punho. Né? Por isso que é importante, neste momento da realização da higiene das mãos, não ter nenhum adorno na mão. O que a gente considera um adorno? Né? Anéis, aliança, o próprio relógio, pulseiras, porque dessa forma o álcool, a solução alcoólica, a própria água, o sabonete, eles não vão conseguir aderir nessas partes abaixo desses adornos. Né? Então a gente indica a retirada para fazer a higiene das mãos. Mas é uma das medidas que agora, principalmente nesse momento, elas são fundamentais. Né? A etiqueta da tosse, a higiene das mãos, os pacientes sintomáticos estarem em casa, e como o Dr. Cefrim comentou, procurarem a emergência somente aqueles casos que realmente necessitam, graves, para a gente evitar a circulação desse paciente sintomático que não vai necessitar de um atendimento de urgência. Tá certo. A gente está recebendo algumas perguntas aqui no nosso Facebook. Lembrando que a gente está transmitindo esse vídeo aqui ao vivo na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram também. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A pergunta da Melissa. Ela pergunta se tem algum tratamento que deve ser feito em casa para os sintomas leves. A automedicação é sempre muito temerário, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo de uma pandemia, a gente sabe que os sintomas que a gente pode usar para febre, geralmente se usa, se o médico já utilizou previamente, usar o Tilenol, uma Novalgina, desde que não tenha alergia sabidamente. E o ibuprofeno, né, que as pessoas têm compartilhado muito. Sim, o ibuprofeno, assim, tem muitos trabalhos que, na verdade não muitos trabalhos, teve um trabalho que foi publicado,
que mostrou um risco para pacientes com Covid, uma piora da evolução deles. É um trabalho ainda muito recente, tá? Poucos dados para a gente comprovar, mas assim, não vamos utilizar nesse momento, né? Tem outras opções, como o Tilenol, dipirona. Tu utiliza a mão dessas medicações para febre, principalmente, para dor no corpo, a mialgia, né? Que pode dar sintomas. O ideal, se possível, fazer um contato com o médico via telefone. Muitos médicos estão se disponibilizando para fazer orientação via telefone. Quem já tem seu médico próprio, o médico que ele acompanha no consultório, faça o contato com ele, né, tira as dúvidas maiores com ele, evitando que ele venha aqui à emergência. Tá certo. E a gente tem uma outra dúvida aqui também da Rejane. A Rejane diz que ela está sentindo os olhos arder e inchados, se tem alguma coisa a ver com a doença. Pode estar relacionado. Tá? Porque muitas vezes a congestão nasal, nariz entupido, e pode dar também uma hiperemia conjuntival. E pode ser sintoma de gripe também. Mas acho importante falar para a Rejane que, acompanhado desses sintomas, tem que vir outros sintomas também. A Rejane pode ficar tranquila que parece sintoma leve, tá? Claro, os sintomas graves de evolução é uma dispneia, que é a falta de ar progressiva, a febre alta, acima de 38,5, apenas essa sensação de olho com areia, pode estar relacionada à hiperemia conjuntival, ao edema que causa na região das artérias superiores. Tá certo. Mas tem que ter outros sintomas também, Sim, para procurar a emergência não necessita só ela ter hiperemia conjuntival. Muita calma nessa hora é importante, né? A gente não ter um sintoma e achar que já está com a doença, Rejane. E também aqui o Marcos pergunta, e acho que essa tu pode ajudar, Diego, o pó em si pode multiplicar o vírus? E ele pergunta assim, se alguém espirra e as gotículas, a gente já sabe que o vírus é transmitido pelas gotículas, se alguém espirrar, isso vai ficar no ar? O coronavírus, se sabe que ele é transmitido por gotículas, né? A gotícula, ela é espessa, né? É aquilo que quando a gente fala, tosse, espirra, cai aquelas gotículazinhas no ambiente. Por ser espessa, ela tende a não percorrer maiores distâncias, maiores que 1 metro, 1,5 metros no máximo. Então, assim, se a pessoa espirrar, ela não consegue, essa gotícula não consegue andar por maiores distâncias, ela vai ficar literalmente de 1 metro a 1,5 metros. E principalmente ela cai, né? Ela não fica suspensa no ar. É diferente do vírus do sarampo, por exemplo, que ele se desprende dessa gotícula e ele percorre maiores distâncias e ele fica mais tempo suspenso. Ou até a tuberculose, né? Ou até o bacilo da tuberculose. Então, diferentemente dessas patologias, o coronavírus a gente sabe que ele é transmitido pela gotícula. Então, essa gotícula tende a cair. Exceto daí a nível intra-hospitalar, em procedimentos que tu faça nesse paciente que possam aerolizar esse vírus. Então, assim, uma aspiração, uma intubação, mas isso é intra-hospitalar. Nesse momento, pode ter o risco desse vírus se aerolizar e percorrer maiores distâncias. Mas, de resto, em fala, tosse, espirro, não há risco desse vírus estar circulando no ar. Então, o que pode aumentar essa circulação é ventiladores, né? Tu espirrar próximo de ventilador, tossir, essa partícula pode andar maiores distâncias, mas de resto ela tende a andar no máximo 1 metro, 1,5 metros. E aí, nesse mesmo tema, Diego, acho que tem muitas notícias, né, que estão circulando, assim, de que questionamento de quanto tempo o vírus fica na superfície, né? Porque daí a pessoa espirrou, esse vírus está no ar, mas ele acaba caindo, né? Existe já alguma coisa científica comprovada de quanto tempo o vírus fica na superfície? Tem um estudo que foi feito com o SARS-CoV-1 e com o MERS, que são outros coronavírus, que mostrou a possibilidade de ele permanecer até 9 dias em superfícies inanimadas, né? Ainda está se estudando o coronavírus atual, né? Tem estudos mostrando relação até com o tipo de material, né, da superfície que poderia ou aumentar ou diminuir. O que é importante é fazer uma desinfecção frequente desses ambientes, né? Principalmente daqueles ambientes que tem muito toque de mão, né? Maçaneta, mesas onde tu larga materiais, esses são locais que tu tem que fazer uma limpeza frequente, né?
Hoje em dia se sabe que o hipoclorito e a solução alcoólica, as duas maneiras são eficazes para prevenir Tá certo. e limpar as bancadas e materiais. Tá certo. E ainda nesse tema, a Clarissa pergunta aqui se é preciso higienizar as compras feitas no supermercado. É um cuidado que tem sido recomendado. Ele aumenta, obviamente, tu consegue eliminar um pouco mais a quantidade de vírus ou bactérias nesses invólucros, mas às vezes ele é meio não prático, né? Que a gente fala, às vezes ele não é factível de aplicar na prática. Então tem que ter muito cuidado, assim. O mais importante, eu acho, é antes de tu te alimentar, depois de que tu retirar das sacolas os alimentos, os materiais, higienizar as mãos. Aí tu está evitando de que esse vírus que tu pegou eventualmente num material ou num alimento, tu coloque através do contato com o teu rosto para a tua mucosa e daí tu acaba te infectando. Então, porque eu acho que é isso que é importante falar também, né, doutor, assim, que o vírus, ele vai na gotícula, ele pode pegar na mão, mas ele só vai entrar se a gente passar a mão no rosto, se a gente passar a mão no olho, nos olhos. Então, isso que é importante, assim, né? Sempre que tem pessoas que não adianta, vão ter que sair para fazer uma compra, então sempre passar muito álcool gel, né? Antes de ir, depois de ir. O contato com o vírus vai acontecer. Tá? Mas desde que tu te proteja sempre lavando as mãos com água e sabão ou utilizando o álcool gel, solução alcoólica, tu vai diminuir muito esse risco. A gente tem que sempre estar ciente que o vírus vai estar ali. Né? Embora a gente sabe que eles limpam cada vez mais, hoje a gente está vendo os ambientes abertos, tem mais contato com as pessoas que precisam ir tipo, supermercado, eles estão limpando muito mais. A gente vê eles passando álcool, mas tem que saber que o vírus vai estar ali. Se não vai estar ali naquela região, depois na nota de dinheiro que eu pegar, para pagar, quando eu passar, o teclado para colocar a senha do cartão. Então, sempre a gente tem em mente que o vírus está ali e a gente vai se proteger utilizando, lavando com água e sabão ou uma solução alcoólica. Tá certo. Tem alguns questionamentos que estão chegando aqui pelo Instagram. A Carol pergunta se gestante, se tem riscos para a gestante pegar o coronavírus, se a gestante está no grupo de risco e se pode prejudicar, né, o bebê que está lá. Até o momento não se tem nada a respeito de gestante. A gente utiliza a gestante, sempre se tenta colocar numa área separada também desses pacientes que já estão na área separada ali do Covid. Então, se caso tenha uma gestante, se é possível separar ela, mas o mais importante é que os sintomáticos estejam usando a cirúrgica para evitar um maior contágio. E não se tem nada em relação ao grupo de risco para gestantes. A gente sabe sim, é a idade que é o maior grupo de risco. Idade e também doenças crônicas. crônicas, prévias, exatamente. como asma. Doenças pulmonares, cardiopatias, se estão algum problema endócrino, então a gente vê que são esses pacientes que estão evoluindo de forma mais grave. Então, hoje são o grupo de risco. Tá certo. Tem não estou conseguindo ler o nome dele aqui, mas ele pergunta se ele pode ir na emergência fazer o exame de detecção do Covid particular ou pelo convênio. Não. Hoje, nesse momento, ainda não. Eu acho que isso é bem importante, porque tem muitas pessoas com essa dúvida, né? Então, hoje, em função do grande número de pacientes que nós estamos tendo, aqui em Porto Alegre, mas não só aqui em Porto Alegre, mas todo o Brasil, a gente está protegendo e salvando esses kits que a gente faz de pesquisa do coronavírus para pacientes que estão internando. Tá? Pacientes que internou com a suspeita, coleta a pesquisa, ou funcionários da área de saúde que estejam sintomáticos. Tá? Então, o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, algum outro profissional da área de saúde que esteja sintomático, esse fará o teste. E pacientes que venham para a emergência, com sintoma grave, necessita de internação, também se faz o teste. Tá certo. E a Érica pergunta aqui, se uma pessoa é infectada com o vírus, quanto tempo ele permanece no organismo e qual o tempo que essa pessoa tem que ficar em isolamento? Ainda há estudos em relação a isso, né? O preconizado atualmente é de 14 dias de isolamento, né? A partir do 14º dia, a princípio, a não ser que a pessoa esteja ainda sintomática, ela poderia ainda ser um transmissor, mas normalmente tem se utilizado 14 dias de isolamento para esse paciente, né?
Claro que isso vai depender muito do status, como está a condição clínica desse paciente, né? Mas basicamente a gente tem utilizado 14 dias, mas isso ainda pode ser modificado conforme o que for sendo estudado desse vírus. Tá certo. Bom, então, assim, lembrando, né, mais uma vez que esse vídeo vai ficar salvo na nossa página do Facebook. Quem quiser mandar mais perguntas, a gente depois encaminha para os nossos especialistas. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Não sei se vocês querem deixar aqui uma mensagem final para quem está nos acompanhando, né, reforçar essa orientação de que se a pessoa tem um sintoma, não deve vir para emergência, né, doutor? Fique à vontade. Tá. O principal é o isolamento que a gente está vendo bastante na mídia, conversando sobre isso aí. É ficar em casa o máximo possível, evitar Vamos falar um pouquinho só mais rua. alto, eu acho que tem algumas pessoas que estão... Não estão ouvindo? Tá. Isso. Então, ao máximo ficar em casa. Então, vá para casa, fique em casa, tenta ao máximo não se expor na rua, tente ao máximo utilizar, se possível, serviços que te leve para vocês lá, que você não se expõe na rua, evite contato com outras pessoas, evite precisar fazer passeios que não sejam estritamente necessários, como pessoas que precisam sair para buscar alguma coisa, é ficar em casa. Procure emergências nesses que a gente falou. Quando tiver febre alta, acima de 38,5, a piora progressiva no teu sintoma, muita falta de ar, tosse que está ficando cada vez mais produtiva, está prostrado, ou seja, muito cansado, inapetente, com diarreia, esses casos devem vir. Os demais, mantenha o isolamento em casa, fique com a sua família e aí a gente vai conseguir combater esse vírus. Tá certo. Diego? Higiene das mãos. Eu acho que higiene das mãos e etiqueta da tosse. Eu acho que são as duas medidas que a gente tem que, neste momento, explorar e aderir muito, né? Eu acho que são as principais medidas que a gente tem para combater esse vírus que está nos causando essa pandemia. Tá certo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? Agradecer todo mundo que nos acompanhou pelo Facebook, pelo Instagram. Quem quiser deixar mais alguma pergunta, né? Ao longo da semana a gente vai consultar aqui nossos especialistas para a gente ir respondendo. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo na nossa página do Facebook. E caso vocês precisem de alguma ajuda dos nossos especialistas, podem entrar em contato no 3230 6000. Muito obrigada, até a próxima. Boa tarde.